Olá pessoal do canal Tensões e Contradições, estamos aqui novamente, também pessoal do Instagram. Nosso vídeo acerca do processo do FELCA, das perseguições, de tudo que está acontecendo, deu bastante repercussão positiva e o pessoal questionou bastante qual a relação do algoritmo com a sexualidade e a influência desse processo na dinâmica das crianças e dos adolescentes. É importante a gente destacar que é uma realidade esse processo. Então a gente vai tentar passar para vocês como que essa dinâmica se estrutura. Importante a gente frisar que nós, no meu caso aqui, e os colegas profissionais da área das ciências sociais, não é somente a gente conversar com alguém ali e falar como que acontece e pronto, acabou. A nossa dinâmica dos estudos, aqueles antigos estudos sociais, é a dinâmica de entender como que atualmente a inteligência artificial e os processos de mapeamento, eles estão direcionando um consumo e principalmente fazendo a busca por questões do diferente, da curiosidade, de tangir para um processo de como assim? Mas por quê? E aquela consigna do não. Pode. Agora quando você fala não pode, o não antecedente ao pode faz o desenvolvimento de um olhar mais alusivo. Então só você falar pode fazer isso, não pode fazer isso. Então a gente fica muito sob o controle da negatividade, do não acesso, de uma variável que antecede o processo de desenvolver. Então o algoritmo ele faz o quê? Ele busca o vazamento de principalmente crianças e adolescentes, mesmo que isso seja legal, buscando impulsionamentos, likes, buscando views, e esse processo atinge essas crianças que conseguem decodificar usando o link PT, alocados em sites na Dark Web também, e são mapeados. Mesmo que utilize a Dark Web, mesmo que busque algoritmos fugindo, na verdade, desse processo de decodificação que os pais criam e estabelecem nos acessos dos filhos, a gente percebe as pesquisas que estamos aí em desenvolvimento, a cada vez mais, principalmente nos últimos 5 anos, mesmo depois do mestrado, doutorado, a gente observa que esses algoritmos eles estão entendendo a negação. Então, a criança que ela busca, por exemplo, um processo de primeira relação sexual, como que vai ser? Então essa busca e as pessoas que pagam o processo de acesso e a compra de dados, principalmente na Dark Web, vão acessar essas crianças, que elas estão curiosas como é, e elas fazem as buscas. E ao mesmo tempo a comercialização desses dados acessam essa criança. Então a criança ela questiona por que tem que esperar para ter a primeira relação sexual. Então é jogado para frente esse processo. Só que a comunicação e a comercialização do dado, o algoritmo te traz esse acesso. Então, cria-se, vou mostrar para a criança, entre aspas, que ela não pode ter relação sexual precoce. Mas as pessoas fazem a conversão da inversão. Eles entram num processo de falar que vão falar sobre não ter relação sexual precoce, mas com a intenção de comercializar o sexo virtual e usar essas crianças como motim de processo. Então entende como o algoritmo age? Ele age na premissa de decodificar aquela curiosidade incentivando ao processo. É aquela díade bem complexa que a gente vai voltar 20 anos atrás, que eu já participei de alguns projetos, que foi até o elencamento da minha dissertação do mestrado. O questionamento é, por exemplo, em carnavais, em clubes sociais, que tem jovens, é algo acessível, as pessoas que pagam para aquele dia e os jovens que utilizam. Por exemplo, você distribuir camisinha na porta do clube. Será que você vai estar protegendo de situações de ato sexual precoce? Ou você vai estar maximizando uma ideia frente a essa variável que não estava alocada na cabeça dentro da reserva cognitiva daquela criança adolescente? Então essa díade ela existe, é um processo complexo. Então é a mesma coisa que é feita através do algoritmo. Então a nossa dinâmica é discutir a perversividade das pessoas que utilizam esses processos. E aquilo que eu falei, como nós somos perseguidos, porque essas pessoas comercializam. Elas são totalmente
visadas ao capitalismo perverso, com a intenção de vou falar que eu trabalho, então esses caras criam dois logins. O login de conscientização, mas que é só uma fachada, e captam essas crianças, esses jovens, e comercializam essa ideia. É gente maquiavélica ao extremo. Então, é uma explicação sucinta, e depois estarei em mais vídeos. Obrigado a todos que gostaram do nosso vídeo anterior, e vamos tentar discutir sobre essa dinâmica. Um abraço a todos.